Acabou de sair aqui pedido de prisão contra Lula da Silva e essa bomba devastou a esquerda agora neste exato momento. E quem que acabou de pedir essa prisão? Aí é que vocês vão ficar extremamente chocados. Muita coisa para atualizar vocês. Rapidinho, se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E como eu disse anteriormente, sem enrolação, vocês sabiam, gente, que a Força Aérea Brasileira acabou de dizer que vai faltar combustível para voar até o fim do ano, após cortes do governo Lula? Porque, assim, para a Lei Rouanet não falta dinheiro, mas para a Força Aérea Brasileira... Recentemente, o Lula retirou do orçamento, né, 4,3 bilhões do Ministério da Defesa. Eu disse para vocês que isso ia custar muito caro para o Brasil, principalmente para o povo brasileiro, tá? E tá custando muito caro. Já começou. Tá aqui, gente. A bomba foi divulgada pelo portal de notícias Metrópolis. Faço questão de mostrar para vocês a tragédia que é Lula para o povo brasileiro. Força Aérea Brasileira diz que pode faltar combustível para voar até o fim do ano. Força Aérea Brasileira sem combustível. Mas para a Lei Rouanet, mas aí tem. Para as viagens do Lula e da Janja, mas aí tem. Para as gastanças do Lula sem precedentes, mas aí tem. Mas para a Força Aérea Brasileira fazer a defesa do Brasil, para proteger o Brasil, não. Não é a prioridade do Lula. Documento obtido pelo Metrópolis revela que a Força Aérea Brasileira informou ao Ministério da Defesa que o bloqueio de 1,45 bilhão do orçamento não garante a operação das aeronaves até o fim do ano. Segundo a Força Aérea Brasileira, a restrição de recursos, ou seja, a diminuição de recursos, atingiu áreas como combustíveis de aviação, manutenção e suprimento de material aeronáutico e projetos estratégicos. Segundo a Força Aérea, os recursos disponíveis após o bloqueio do governo Lula não permitem o adestramento completo de todas as equipagens operacionais, o que passou a priorizar missões de defesa aérea, busca e resgate, instrução aérea e transporte de órgãos. A Aeronáutica informou ainda que houve redução de recursos destinados à manutenção e ao suprimento de material aeronáutico. O bloqueio soma 1,015 bilhão em recursos do novo PAC, 435 milhões em outras despesas discricionárias. Entre os programas atingidos estão o projeto FX2, da aquisição dos caças Gripen, com 800 milhões bloqueados, e o programa de aeronave KC-390, que teve 215 milhões bloqueados no orçamento para 2016. Agora, né, para as forças aéreas, tira do orçamento, né? Diminui o orçamento, tira dinheiro. Mas e da Lei Rouanet? É 17, é 18, é 16, é 15 bilhões. Gente, eu fico muito furiosa com uma coisa dessa, porque pensem, vocês não têm noção da gravidade da situação. Pensem, tá? Um parente seu tá dentro de um hospital e precisa de um transplante de um órgão. Coisa de vida ou morte. Coisa de vida ou morte. Olha, o seu filho tá aqui no hospital, ele precisa de um transplante, né? De, sei lá, de fígado, de coração. Olha, tem um coração compatível com o dele a 200 quilômetros daqui. Vamos lá buscar? Vamos! Chega na Força Aérea, não tem combustível. Seu filho vai morrer, porque não tem como a gente buscar, porque o governo Lula tirou o orçamento da defesa. Isso aqui, gente, tá? É uma tragédia para o povo brasileiro. Eu fico imaginando, gente, porque isso aqui que eu estou dizendo para vocês já aconteceu. Já foi divulgado na imprensa. Isso aqui é muito, muito grave, gente. O Lula tirou o orçamento do Ministério da Defesa e pode faltar combustível para voar até o fim do ano. Você tem noção, gente, tá? Da tragédia que é isso aqui? Imaginem você ou algum familiar seu precisando de um transporte de órgão. O órgão tá ali a 200, 300, 400 quilômetros. E não tem como ir lá buscar compatível. Cara, é só buscar esse órgão que vai salvar a vida do seu filho ou do seu parente. Mas não. O seu filho vai morrer
porque não tem combustível para o avião ir lá buscar esse órgão. Eu preciso me controlar, gente, porque às vezes eu tenho vontade de falar tanta coisa, mas não pode, né? Tem coisa que agora, assim, parece que a gente está vivendo uma ditadura, parece que a gente está vivendo na Venezuela, parece que a gente está vivendo na China. Muita coisa que a gente pensa não pode falar. Simplesmente, na atualidade, a gente não pode dizer o que a gente pensa. Porque, gente, se eu pudesse dizer o que eu penso do Lula e desse desgoverno Lula, gente, meu Deus do céu. É uma tragédia, uma tragédia. E agora, gente, vou trazer aqui, prisão do Lula acabou de ser solicitada. Acabaram de solicitar prisão do Lula. E quem pediu essa prisão do Lula, vocês vão ficar de queixo caído. Mas antes de trazer essa bomba, deixa eu trazer aqui mais uma ofensiva do governo americano contra o governo Lula. Essa que está aqui agora aqui na sua tela. Ofensiva dos Estados Unidos contra ditaduras latino-americanas pressiona Lula e esquerda brasileira. Sim, gente, tá? Ofensiva do governo dos Estados Unidos contra ditaduras latino-americanas pressiona, coloca Lula contra a parede. Lula e a esquerda. Vamos entender isso aqui. O Lula não deve ter gostado muito, não. A escalada da pressão dos Estados Unidos sobre ditaduras e terroristas de esquerda na América Latina deve impactar o Brasil. A ofensiva tocada pelo secretário de Estado Marco Rubio prioriza Cuba, Nicarágua, Venezuela, mas também relembra ligações do regime cubano com grupos de guerrilheiros. Em reunião em Washington na semana passada com representantes de dezenas de países, Marco Rubio disse que o terrorismo de extrema esquerda foi ignorado há décadas pelas democracias ocidentais. Ele ainda divulgou relatório que resgata apoio de Cuba a várias organizações armadas, inclusive no Brasil. Por muito tempo, Marco Rubio, por muito tempo, nossa doutrina antiterrorista teve o ponto cego no que se refere à violência extremista da esquerda, declarou Marco Rubio. Segundo ele, a ideia de que o terrorismo de extrema esquerda represente uma ameaça costuma ser tratada como delírio da direita ou conspiração. Pior ainda, né? Apesar de a referência ao país ser histórica e não representar a acusação atual de guerrilhas, ela coloca em evidências vínculos mantidos por partes da esquerda brasileira com o regime cubano. A revelação coincide com a piora das eleições diplomáticas entre Brasília e Washington, gente, tá? Ou seja, é Marco Rubio basicamente mandando um duro recado para Lula da Silva e os seus aliados de extrema esquerda, em que a grande maioria estão sendo escorraçados aí de cada um dos seus países, gente, tá? A esquerda e extrema esquerda está sendo varrida da América Latina, América do Sul, para desespero de Lula da Silva. A ofensiva dos Estados Unidos contra a extrema esquerda vai continuar, só que agora a todo vapor, para desespero do Lula. E vocês acreditam, gente, que o presidente da Argentina, Javier Milei, pediu a prisão do Lula da Silva? Deixa eu colocar aqui. Ó, tá aqui. Pela Manuela Alcântara. Agora, gente, na convenção do Flávio Bolsonaro, Milei endossa pedido do público pela prisão de Lula. Ou seja, Javier Milei endossa pedido de prisão contra Lula da Silva. Isso dentro da convenção do Flávio Bolsonaro. O Lula deve estar enfurecido com isso aqui. O presidente da Argentina, Javier Milei, que estava no palanque ao lado do pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro, fez um gesto para que o público aumentasse o coro que pedia a prisão do presidente Lula da Silva, do PT. O presidente argentino também dividiu o palco com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos. Enquanto discursava com críticas ao petista, o público passou a entoar gritos pedindo a prisão de Lula. Milei então fez um gesto para que os apoiadores aumentassem o coro.
Lula ladrão, seu lugar é na prisão, gritavam os apoiadores em alguns momentos e Milei balançou a cabeça em sinal de concordância. Deixa eu ver se essa parte aqui está aqui no vídeo. Vamos ver? Silva y Fidel Castro, una red transnacional clave para la diseminación del comunismo en el continente. La línea política y teórica es la misma. Tá aí, gente, tá? O público, Lula ladrão, seu lugar é na prisão e Javier Milei endossando o pedido. Tá aí, gente, tá? Javier Milei quer a prisão de Lula da Silva. E aí, gente, o que é que vocês acharam? Javier Milei veio com tudo, gente, tá? E o Lula deve estar naquela, qual que é a palavra mais correta que define isso aqui? Deve estar com aquela palavra, inveja. Será que algum líder internacional vai vir na convenção do Lula, gente? Será? Bom, porque não tem muitos, né? Porque a maioria foi varrida. Será? Será que o Xi Jinping vai vir na convenção do Lula? Ai, gente, Lula deve estar com muita inveja. Javier Milei na convenção do Flávio Bolsonaro, gente, tá? Meu Deus do céu. Agora, gente, tá? Na convenção do Flávio Bolsonaro, gente, tá? Michele Bolsonaro, por vídeo, né, acabou de discursar na convenção do PL e declara apoio a Flávio Bolsonaro. Mas só que ela não só declarou só apoio a Flávio Bolsonaro. Ela simplesmente surpreendeu. E para vocês terem acesso a essa surpresa da Michele Bolsonaro, assistam, gente, tá? Vídeo extremamente importante, comovente, chocante e é o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje, sem a menor sombra de dúvida, gente, tá? Lula da Silva, Janja da Silva, se assistirem esse vídeo da Michele Bolsonaro, o Lula vai ter um infarto fulminante, gente, tá? Discurso extremamente emocionante, emocionou o Brasil inteiro. O discurso, agora há pouco, da Michele Bolsonaro na convenção do PL, declarando aí Flávio Bolsonaro candidato à presidência da República. Vejam só. Nacional, no qual será oficializada a candidatura presidencial do Partido Liberal. Este momento nos faz lembrar de 2022, quando estávamos reunidos para lançar a candidatura do meu marido. Foi um dia marcante para nós, e especialmente para mim. Hoje, justamente porque ele não pode estar aí, sua ausência fala muito mais alto. Ela carrega a força de mais de 58 milhões de brasileiros que depositaram nele sua confiança e continuam acreditando no Brasil que ele representa. O meu galego não pode estar com vocês. Eu também não posso porque estou em casa cuidando dele. Mas os nossos corações estão aí, sentindo a mesma energia que nós dois tantas vezes encontramos nos eventos do PL Mulher por todo o Brasil. É a energia de um povo unido pela esperança de um país melhor, inspirado pela força, pela resiliência e pela coragem do nosso grande líder Jair Bolsonaro. Mulheres, nós somos a força que acolhe, educa, protege, convence e transforma. Muitas de nós ainda não perceberam o tamanho dessa potência, mas o Brasil precisa dela. Precisa de mulheres presentes, preparadas e dispostas a ocupar cada vez mais espaços de decisão, liderança e poder. Mulheres de bem, mulheres alicerçadas, somos 53% do eleitorado. Chegou a hora de vocês ocuparem os lugares em todos os espaços onde o futuro do Brasil é decidido. Fazermos nossa voz ser ouvida e transformarmos essa força em ação. Foi por isso que lutei, e é por isso que luto, e é por isso que nós continuaremos lutando.
Quando mulheres e homens de bem se unem para fazer o que é certo, nenhuma dificuldade é maior do que a nossa coragem. Vivemos uma guerra de ideias e de narrativas que também tem uma dimensão espiritual. Já vencemos algumas batalhas e também enfrentamos derrotas, mas não desistiremos, não recuaremos, porque Deus está conosco. Essas eleições serão decididas por vocês. Vocês estão no dia a dia das cidades, das famílias, dos trabalhadores, dos jovens e dos eleitores que ainda estão indecisos ou sem esperança. São vocês que podem conquistar cada voto, recuperar cada esperança e trazer mais brasileiros para esse projeto de edificação da nossa nação. Flávio, que Deus abençoe e proteja a sua candidatura. Que Ele te dê sabedoria, coragem e força a você e a sua família para cumprir essa missão com a lealdade e a verdade que o nosso povo merece. Agradeço às nossas presidentes estaduais e municipais do PL Mulher e também às nossas meninas alicerçadas do projeto Alicerça Brasil por todo o apoio e trabalho dedicados ao nosso movimento. Graças ao trabalho de vocês e ao apoio prestado pelo presidente Valdemar, a quem eu também agradeço, o PL Mulher se tornou o maior movimento feminino partidário do Brasil. Quero também agradecer e parabenizar cada uma das nossas candidatas nos estados. Mulheres corajosas que aceitaram o desafio porque acreditam que podem construir um país melhor para as famílias brasileiras. Um Brasil com respeito, responsabilidade, segurança e cuidado verdadeiro com o nosso povo. Eu agradeço de coração, na pessoa da primeira-dama do partido, Dana Costa, a presença de vocês, em especial de todas as caravanas que se deslocaram para prestigiar este evento. Por fim, agradeço por todo o apoio e pelas orações que vocês têm feito por nós. Com fé, coragem e trabalho, a vitória chegará para todos nós. Que Deus os abençoe, que Ele abençoe as famílias brasileiras, que Deus abençoe o nosso amado Brasil. Um grande beijo. Tá aí, gente, discurso emocionante. Vocês viram que até o Flávio Bolsonaro ficou emocionado ali num determinado momento, gente. Sábias palavras da Michele Bolsonaro, que aconteceu agora há pouco, gente. Está na convenção que declara apoio, né, ao Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República. Aí vocês pensam assim, Fabiana do céu, mas parou por aí? Não, gente, tá? Teve mais um momento muito emocionante na convenção do Flávio Bolsonaro. Foi o momento em que o Eduardo Bolsonaro falou, gente, tá? Eduardo Bolsonaro surge no telão e manda mensagem poderosa para Javier Milei e para o Flávio Bolsonaro. Gente, tá, sem dúvida nenhuma, dos melhores discursos de hoje desta convenção foi esse aqui, o discurso emocionante do Flávio Bolsonaro, que simplesmente arrepiou, gente, tá? O Brasil inteiro. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso para vocês. Vejam só. Presidente Javier Milei, não somos nós que estampamos com adesivos os mísseis dos terroristas do Irã que mata a população civil lá no Oriente Médio. O presidente Javier Milei está fazendo história hoje vindo da Convenção Nacional do Partido Liberal. Você acha que ele está sendo criticado ou elogiado por aquela imprensa ideológica de esquerda, por aquelas pessoas que têm saudades do tempo que recebiam muito dinheiro público lá na Argentina? É claro que ele está optando por ter uma vida mais estressante. Mas por que isso? Porque ele já entendeu que vale a pena o sacrifício individual para colocar, acima de tudo, o interesse do seu povo. E é justamente isso que o Jair Bolsonaro dizia ser o seu principal legado: ter escancarado as vísceras de Brasília para que todos vocês soubessem como é que funciona o jogo do poder. E então todo mundo do Brasil passou a conhecer o João 832. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos lado e nunca escondemos isso. Eu não quero aqui nem fazer a comparação do Lula, que apoiou Hugo Chávez nas suas eleições. Apoiou esse modelo empobrecedor que deixa um rastro não só de miséria, mas de assassinato político. Se a pedrada que tentaram atacar nele tivesse atingido a cabeça dele, poderia ser fatal. É o lado do Jair Bolsonaro, que tomou uma facada. E ainda assim, ainda que tenha gente dentro da própria direita embarcando na falsa narrativa de que a gente tenha feito um acordo com o sistema, ainda assim a gente se mantém de pé. E eu pergunto, que acordo que é esse que bota o Jair Bolsonaro condenado a 27 anos de cadeia, uma parte de sua base, centenas de pessoas velhinhas de 71 anos de idade, como Iraci Nagashi, como a da Gilza, para cumprir mais de 14 anos de cadeia, a Débora do Batom, que bota o seu filho exilado para fazer uma mala de 7 dias e vir morar nos Estados Unidos sem nunca mais poder voltar e dar um abraço no seu próprio pai. Essa daí é a tradução da missão do Flávio Bolsonaro. Para aqueles que estão estressados e já desistindo desse pequeno percurso que veio até aqui para garantir essa candidatura, eu aviso, vai ser todo dia estressante, porque a gente não vai conseguir conviver baixar a cabeça para que essas pessoas sigam colocando adiante outros interesses, de repente até de narcoterroristas, que mata você por conta de um celular,
E até hoje você se pergunta por que é que esse problema não acaba no Brasil. O Flávio Bolsonaro está colocando uma mira na cabeça dele. Igual a mira que o Milei já tem, mas ele está fazendo isso porque ele sabe exatamente qual é a nossa missão. A nossa missão de combater essa corja do Foro de São Paulo, os radicais de esquerda, e deixar um legado para o país. Porque assim como o Milei falava, né? Eu não vim aqui para conduzir a cordeiros, eu vim aqui para despertar leões. Eu não me meti acá para estar guiando cordeiros, eu me meti acá para despertar leões. E é isso daí que o Flávio Bolsonaro está fazendo. E é isso daí que a gente vai levar adiante. E assim é que a gente vai vencer essa eleição. Vai soltar o Jair Bolsonaro, vai anistiar os presos do Rio de Janeiro pelos crimes que eles não cometeram. E a gente vai fazer essa onda azul da América Latina chegar aqui no nosso Brasil também. Posso contar com vocês? Eu estou distante, eu queria estar aí. Chegou a hora de vocês me representarem. Chegou a hora de vocês fazerem por aqueles que não podem mais fazer. É por isso que eu falo, vamos todos juntos, unidos. Não há mais tempo para ego, projeto pessoal ou qualquer outro tipo de situação. É Flávio Bolsonaro, agora em outubro. E ano que vem, Milei já está convidado para a posse. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. É ou não é emocionante? Tudo aquilo, gente. Tudo isso que o Eduardo Bolsonaro acabou de falar. Eu fiquei impressionada. Chocada, gente, tá? Chocada. Arrepiou. Essa é a palavra que define. Arrepiou esse discurso do Eduardo Bolsonaro. Para o Brasil inteiro, né? Vocês gostaram, gente, tá? Meu Deus, que emoção, que emocionante.